Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo a Era Nova. Hoje, nosso 39º estudo do livro que é o Espiritismo. Antes de começarmos o estudo, vou trazer para vocês uma mensagem que abrirei aleatoriamente do livro Construção do Amor, de Chico Xavier por Emmanuel. Vamos lá comigo? Caiu na página 31, no meio de uma mensagem. Eu vou voltar um pouquinho para a página 29, no início dela. Ante a justiça. Muitas vezes, enquanto na terra, sentimos-nos vitimados pelo destino e clamamos pela justiça do céu. Se a aflição, porém, te constringe a garganta, qual gotilhas de brasas, contempla em torno aqueles que, conhecendo a lei, abusam da faculdade e talentos que a vida lhe emprestou e estendem ao redor do caminho o pranto da desolação e o hálito da morte. Observa os que acumulam dinheiro, criando os tormentos da fome, os que se valem do poder temporário, implantando a revolta e a penúria, os que aproveitam a inteligência para ferir e os que mobilizam a mocidade, instilando no próximo o desencanto e a loucura. Repara como sorriem agora qual se o mundo lhes pertencesse. Entretanto, amanhã farnar-se-lhe-á repentinamente do domínio para encontrarem de frente a necessidade do reajuste nos institutos da contabilidade celeste. Identifica-os hoje. Quais se mostram? E lembra-te de que talvez fostes também assim no pretérito. No pretérito que a misericórdia de Deus te permite transitoriamente esquecer. Recorda que também acionastes ouro e autoridade, raciocínio e beleza, para flagelar e humilhar, chagar ou denegrir, e aceita no presente o cálice de amargura, por remédio feliz, capaz de lavar-te o ser, para a alegria da luz. Não rogues justiças nos dias de tua dor, e sim aumento de compaixão nos tribunais da divina sabedoria, restaurando a ti mesmo, para seguir à frente, valoroso e sereno, na própria redenção ante a bênção da lei. É uma mensagem profunda que faz a gente pensar sobre a justiça divina, a justiça que Deus tem para conosco e a sua eterna misericórdia. Hoje a gente vê talvez quem erre conosco ou com a coletividade, mas será que às vezes não fomos nós que erramos? E será que o que vivemos não é fruto desses erros? Não que a gente vai se julgar, mas que a gente possa aprender e pensar. Aprender com o passado, viver o melhor que pudermos o nosso presente, da forma mais consciente possível, para que a gente crie um futuro mais harmonioso e de paz. Vocês devem ter escutado que eu coloquei uma música ao fundo. É uma música calmante, estabilizante do nosso chakra coronário, para que a gente se conecte diretamente com a divindade. Eu vou pedir licença, vou fechar os meus olhos, fazer uma pequena prece antes de nós adentrarmos ao estudo. Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, fica conosco, nos inspire, nos intua e que Deus, nosso Pai, em sua infinita misericórdia, possa sempre nos dar a força, a coragem, a fé, a esperança e o amor de que necessitamos para vencer principalmente a nós mesmos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec, editora ID, parte 3, O Padre, questão número 9. O vídeo é o 39º. A questão número 9 diz o seguinte: o padre, pois bem, que dizem os espíritos superiores com respeito à religião? Pergunta ele. Os bons devem nos aconselhar, nos guiar. Supondo que eu não tenha nenhuma religião e queira uma. Se eu lhes perguntar, me aconselheis que me torne católico, protestante, anglicano,
quaker, judeu, maometano ou mórmon? Que responderão eles? Allan Kardec responde ao padre da seguinte forma: há 2 pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais comuns a todos e os princípios particulares a cada uma. Os primeiros são aqueles de que falamos a toda hora e que todos os espíritos proclamam, qualquer que seja a sua posição. Quanto aos segundos, os espíritos vulgares, sem serem maus, podem ter preferências e opiniões. Eles podem preconizar tal ou tal forma. Eles podem, pois, encorajar em certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservam as ideias da vida terrestre, seja por prudência, para não assustar consciências tímidas. Credes, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fénelon, dirigindo-se a um muçulmano, irá desastradamente dizer-lhe que Maomé era um impostor e que estará perdido se não se tornar cristão? Ele se guardará disso, porque será repelido. Os espíritos superiores, e quando não são solicitados por nenhuma consideração especial, não se preocupam com questões de detalhes. Eles se limitam a dizer: Deus é bom e justo. Ele não quer senão o bem. O melhor de todas as religiões, pois, é aquela que não ensina senão conforme a bondade e a justiça de Deus, que dá de Deus uma ideia mais ampla, mais sublime, e não o rebaixa, emprestando-lhe a pequenez e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos, e lhes ensina a amarem todos como irmãos, que condena todo mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça qualquer forma ou pretexto, que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não pode se contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, de caridade e de moralidade. Aquela que tende a combater melhor o egoísmo e a lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. Aquela, enfim, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer. Ela não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem direta, nem pela interpretação. Vede, julgai e escolhei. Essa foi a resposta de Kardec ao questionamento do padre. Ele pede assim: se os espíritos superiores vêm nos guiar, então qual religião eles querem que a gente escolha? E Kardec define 2 colocações. Primeiro, que há os espíritos inferiores que eles vão querer que a gente tenda para a forma que eles acharem conveniente. Porém, um espírito com uma índole maior não vai desiludir ninguém. E aí ele cita o exemplo de Maomé. Se a pessoa está fazendo bem, acreditando em Maomé, que seja. Não importa qual que é a crença que a pessoa escolheu seguir. Tanto é que ele finaliza: vede, julgai e escolhei. O que Kardec quer dizer com essas 3 palavras, antes da gente ir lá para a segunda colocação dele? Que cada um de nós tem a responsabilidade de optarmos e escolhermos aquela religião que nós acharmos mais conveniente para nós, para o nosso desenvolvimento intelecto e moral. Aí, na segunda parte que ele faz de colocação, que são dos espíritos superiores, ele deixa muito claro, e a gente vai resumir bem, que não importa qual a religião, desde que essa religião leve a pessoa para o bem, que não despreze os seus irmãos, que ensine a bondade e a justiça de Deus, que afaste, ou melhor, que condene todo o mal feito ao próximo, e que nos ensine a caridade, a bondade e a moralidade. Qualquer religião vai ser boa, desde que ela cumpra o seu objetivo, que é nos religar à divindade, nos religar a Deus, porque a palavra religião vem de religare, religar a mim ao divino, a criatura ao Criador. Então, se essa religião, não importa se ela é quaker, muçulmana, cristã, que religião for, católica, protestante, budista, zen budista, se ela está nos ligando à divindade, ela é uma
boa religião. Não tem por que eu mudar. Por exemplo, eu me sinto livre, né? Porque a gente pertence ao local que a gente se sente livre. Então, se você se sente livre sendo católico, continue sendo católico, porque é uma religião excelente. Ela tá levando você a uma moral mais elevada. Ela tá te ensinando a caridade, o amor do próximo, assim como qualquer outra religião eu poderia colocar na palavra católica. Mas, aí eu deixo uma reflexão de cunho individual. Se essa religião tá te levando à falência financeira, se essa religião, em vez de te induzir a amar o teu próximo, tá fazendo com que você brigue com ele, que você condene ele, que você julgue, se essa religião tá te tirando da sua principal missão, digamos assim, na Terra, que é o seu autoconhecimento, você mesmo, o auxílio aos seus próximos, ao seu lar, olha com carinho. Será que ela está sendo boa? Será que ela está me ensinando as virtudes que Deus quer que eu aprenda? Eu estou me sentindo bem com isso? Eu realmente estou me ligando ao meu divino? Ou eu estou me sentindo duvidoso, né? Nesse sentido. Então, assim, são reflexões que a gente pode fazer. Olha só, finalizando a nossa fala de hoje, que está aqui no estudo, Kardec coloca assim: porque uma boa religião não pode ser a pretexto de um mal qualquer, que é isso que a gente colocou. Analisa, sua religião tá dando pretexto para algum mal? Sim ou não? Não, ok, é uma boa religião. Ela não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem diretamente, nem pela interpretação. O que Kardec quis dizer? Que a religião, ela não deve fazer nenhum mal, nem de forma direta, e nem pela palavra que ela prega, pela palavra falada, pela palavra pregada, por aquilo que é dito no templo religioso. Então, resumindo, vede, julgai e escolhei. Vede todas as religiões, julgai a que é adequada a você e escolhei qual você quer seguir. Saiba que religião é religar a Deus e que se ela estiver fazendo bem para você, para sua família, para o próximo, que ela está te completando como ser humano, está te dando uma leveza, um caminho, uma direção a seguir, é uma boa religião. E vamos lembrar que o Espiritismo não quer converter ninguém. Ele veio apenas esclarecer consciências, que todas as religiões são um clarão divino na Terra, que todas são as que fazem bem, né? Todas têm uma pontinha de verdade, mas a verdade suprema se encontra com Deus, nosso Pai. Então eu sou grata à atenção de vocês, deixo essas reflexões num tempo curto, mas são reflexões profundas, para que nesses próximos dias, até o nosso próximo estudo, você possa pensar sobre elas. Paz e luz a vocês e que a espiritualidade amiga de cada um de vocês possa estar com vocês neste momento, que vocês possam tomar as melhores decisões que cada um precisa e seguir sempre o caminho do bem, do bom, do belo e do justo. Que Jesus esteja contigo. Até mais.